É interessante que há pouco o Otto Alencar pediu para que o Mandetta dissesse claramente quem tentou alterar a bula da cloroquina, e porque não é um assunto que você possa sugerir que algo aconteceu, você tem que dizer se aconteceu ou não e quem quis, né? Só que, infelizmente, essas coisas que acontecem muito, inclusive em entrevista, né, coletiva, alguém aproveita e fala, não, eu queria acrescentar, e foi o Omar Aziz que quis acrescentar. E aí mudou completamente o assunto, fez duas perguntas que nada tinham a ver, falou que o Otto Alencar era médico, e aí o Mandetta aproveitou para falar 30 minutos do médico Otto Alencar, aproveitou para falar sobre as perguntas do Omar Aziz, né? E não respondeu claramente. E ele tinha dito antes a respeito de ter sido o Bolsonaro, e depois falou que a sugestão de alterar a bula foi descartada em reunião. Nesse momento, inclusive, o Jorginho Melo, que é do PL de Santa Catarina, aliado do governo, é que está conversando ali com o Mandetta. Bom, mas paralelamente à CPI da Covid, o noticiário que vem de Brasília tratará nas próximas semanas da comissão especial formada para redefinir regras eleitorais. Não faz muito tempo, estamos lembrados todos nós daquela mini reforma eleitoral que foi feita no Congresso Nacional. Uma reforma um tanto quanto chinfrim, mas algumas coisas mudaram. Pois eis que agora já querem reformar novamente para voltar ao que era antes, em boa medida. Com algumas novidades, talvez até a ideia do distritão, que pode ser o bode na sala, hein? Pode ser o bode na sala. Coloca o distritão, coloca financiamento privado. O distritão vai deixar muita gente preocupada, muita gente que hoje se considera reeleito em 2022 para a Câmara dos Deputados, para o Senado. E pode se assustar com o distritão e falar, tira o distritão! E aí aprova a possibilidade de financiamento privado. E só o Congresso pode fazer isso, porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão, aliás, que teve como protagonista o Barroso. Mas vamos lá. O Arthur Lira, ele colocou o distritão como tema para essa comissão. Interessante que o normal qual é? Precisamos reformar a legislação eleitoral. Então vamos formar uma comissão. Venham as propostas. E aí vamos discutir as propostas. O que podemos mudar? Quais são os problemas? Não, ele já colocou dois temas que ele considera fundamentais e que a comissão tem de trabalhar em cima deles. O distritão, porque aí não haveria mais o voto proporcional. E, ao mesmo tempo, o financiamento privado. Isso para 2022. Sabemos todos que este é um país mergulhado em problemas. Um país extraordinário, né? Pelo que tem de natural, de riqueza natural, pela força de trabalho, pelo que consegue produzir. Mas, ao mesmo tempo, um país assolado por um Estado incompetente, séculos de incompetência, de roubalheira, de desvios e de uma estrutura social que é a base de uma desigualdade que parece interminável, histórica e que vai se alargando. O Brasil tem problemas gigantescos na segurança pública. O Brasil é um caos em termos de segurança pública, que as pessoas se acostumaram com o caos e com a legislação caótica a respeito do tema. O Brasil tem problemas gigantescos na educação, tratamos disto nesta semana, gigantescos, né? E não há nenhum sinal de que no Congresso Nacional, no Executivo, de que haja uma mobilização honesta, verdadeira, para enfrentar os problemas da educação. Problemas consideráveis na saúde, anteriores à pandemia,
muitos revelados pela pandemia, outros ampliados pela pandemia, mas já havia os problemas. E, além de tudo isso, tem seus problemas políticos crônicos. O Brasil, se nós tomamos a história da República, é uma história de crises. O Brasil se move sempre em meio a crises. E a exceção são os momentos de alguma paz, de alguma tranquilidade, de alguma estabilidade, sem que haja uma crise política, com renúncia de presidente eleito, é crise para que o vice assuma, e aí vem um golpe militar, 21 anos de ditadura militar, aí o presidente eleito pelo colégio eleitoral morre antes de tomar posse, enfim, é uma sucessão de crises, 2 impeachments de presidente, num espaço curtíssimo de tempo. O Brasil não consegue sossegar das crises, né? Mas o Congresso quer saber de discutir a legislação eleitoral. Que, convenhamos, tem problemas, mas não é prioridade. Neste momento, não. Neste momento, não. Mas há pressa para que a tramitação seja muito rápida, porque esse troço tem de estar pronto, votado, aprovado até outubro. Por quê? Porque se for em novembro, não poderá valer para a eleição de 2022. E eles querem a volta do dinheiro privado, mas não querem que acabe o fundo eleitoral. Querem manter o fundo eleitoral, que chegou a 2 bi, e ao mesmo tempo a possibilidade do financiamento privado. Como é que vai fazer o Arthur Lira? Ele vai enfiar essa tramitação na PEC 125, que trata do adiamento de eleições perto de feriados nacionais. É o tal jabuti, né? É o tal jabuti na árvore. Então, isso no Congresso Nacional é cotidiano. Aparece lá uma medida provisória tratando de lixo nos oceanos. E aí alguém consegue inserir na medida provisória que trata de lixo nos oceanos, consegue enfiar uma medida que trata de financiamento de campanha. Eles aproveitam qualquer oportunidade. Inclusive, uma PEC que trata de adiamento de eleições perto de feriados nacionais. Que, aliás, é uma bobagem, né? Uma bobagem. Uma PEC ridícula. É do Carlos Sampaio. Já teve sua admissibilidade aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Está pronta para o debate em comissão. E aí o que eles vão fazer? Um texto substitutivo. E esse texto substitutivo trará essas propostas caras aí pro Lira e para muitos. Não do Distritão, hein? Do Distritão muita gente não vai querer. Mas ele pode ser o bode na sala para aprovar a outra parte. Então, o que acontece ao entendimento de que as regras atuais, isso é verdade, dão muito poder aos manda-chuvas dentro dos partidos, que acabam dizendo quem vai ser o candidato. E o mais importante para eles, como será a distribuição da grana, como será a distribuição do dinheiro, do fundo eleitoral, não é? E o presidente da Câmara sabe que não é fácil emplacar as duas mudanças. Então, o Distritão está com cara mesmo de bode na sala. Eles desaprovam e aprovam o que interessa. Há 6 anos, o Supremo proibiu o financiamento empresarial de campanhas políticas. Todo mundo se lembra, foi uma consequência daquilo que vinha sendo revelado pela Lava Jato. Então, a Lava Jato demonstrou que o financiamento de campanha era uma maneira de... Isso é uma coisa óbvia, aliás, só que ali houve a comprovação. Era uma maneira
de grandes empresas, grandes doadores, comprarem gente dentro do governo, dentro do Congresso, com dinheiro para a campanha. Então o Supremo tomou essa decisão. Não pode mais. E repito, o Barroso foi o ministro protagonista desta decisão. Fazia sentido naquele momento, porque nós víamos um mar de corrupção diante de nós, com denúncias de todos os lados, né? Telejornais dedicados inteiramente ao assunto, porque atingia os poderes da República, inclusive com lances até cômicos, né? Os apelidos que, por exemplo, a Odebrecht conferia a cada um daqueles que eram beneficiados pelas doações, pelos favores e que devolviam os favores no governo ou no Congresso Nacional. As empreiteiras fizeram isso, mas não foram só as empreiteiras. As investigações não avançaram suficientemente. A Lava Jato, de certa maneira, esbarrou num conjunto de setores e não quis avançar. Há muito pouco, por exemplo, discutido, levantado, investigado a respeito das relações com o setor financeiro. Muito pouco. E, ao mesmo tempo, é um país em que o poder se especializou em esvaziar investigações sérias. Banestado, Castelo de Areia. Inclusive, no caso do Castelo de Areia, chegamos ao ponto que nos lembrava aqui, já falamos sobre isso, né? Nos lembrava aquela maneira como o Supremo lidou com o assunto, nos lembrava o 1984 do Orwell, porque, de repente, uma grande investigação, cheia de revelações, ela é lançada no esquecimento por decisão do Judiciário, que queria, inclusive, apagar tudo o que havia sido levantado. E, por enquanto, há uma decisão, as coisas são lentas no Supremo, né? Uma decisão monocrática da Carmen Lúcia, que estancou o desaparecimento de tudo, mas que também não anda. Estancou, mas não faz com que, de novo, haja luz sobre a Castelo de Areia. A Castelo de Areia deu as bases para a Lava Jato. A Lava Jato rapidamente trouxe à tona tudo o que ocorria, a maneira como grandes empreiteiras e outras empresas compravam gente no governo, gente no Congresso, burocratas de estatais, executivos de estatais, inclusive da Petrobras, né, com o famoso Petrolão. Já havia um esquema diferente, mas com resultados muito parecidos no Mensalão. A maneira como o dinheiro era distribuído entre os partidos, envolvendo a maior parte das agremiações com representação no Congresso Nacional. O botim sendo dividido. Mas as coisas se arrastaram, houve uma reação até aqui de sucesso para aqueles que queriam estancar a sangria. Estancaram a sangria e, mais do que isso, inverteram a direção do fluxo do sangue e, ao mesmo tempo, o próprio Supremo já admitia a possibilidade de o Congresso Nacional fazer uma revisão daquela decisão de 2015. E agora é o que pode acontecer. Há uma proposta sendo discutida pelos deputados que prevê que sejam estabelecidos tetos de 500 mil a 1 milhão por empresa. Ou seja, é uma diferença considerável. Pode ser 500, mas pode ser o dobro. Independentemente do porte da companhia. Pode ser uma loja da esquina, pode ser um banco. Não importa. Não é pelo faturamento. E o valor poderia ser doado para um único candidato.
Porque todo mundo sabe que grandes empresas, inclusive bancos, por exemplo, Fernando Henrique e Lula, eles colocavam dinheiro nas Duas Canoas. Lula e Serra, dinheiro nas Duas Canoas. Dilma, depois Lula e Alckmin, dinheiro nas Duas Canoas. Dilma e Serra, dinheiro nas Duas Canoas. Dilma e Aécio, mesma coisa. E depois houve o impedimento, por decisão do Supremo, de colocarem dinheiro, a não ser como pessoa física. Só que aí aparecem os laranjas. Um empresário faz com que 140 pessoas doem. É tudo dinheiro dele. E quem está recebendo sabe que é dele. Só que oficialmente são 140 doadores. Laranjas. Porque sempre encontram uma maneira de driblarem a legislação. Vejam o caso da cota feminina, né? A necessidade de se destinar um percentual para as candidatas. Esse percentual é distribuído, a lei é cumprida, porém, você vai descobrir que uma parte daquele percentual destinado às candidatas, uma parte é devolvida para o partido ou devolvida para um cacique e com o lançamento de candidaturas já fadadas ao fracasso. Elas entram sem nenhuma possibilidade de vitória, apenas para o cumprimento da cota. E aí todo mundo fica satisfeito, dizemos, poxa, temos uma legislação avançada, dizendo, poxa, os partidos cumpriram com a cota, o percentual foi respeitado. Foi nada, balela, engodo, mentira, e com dinheiro público, porque é o fundo eleitoral. Mas acabou a possibilidade de financiamento privado, claro, você tem de ter alguma fonte de financiamento, não é? E aí veio o financiamento público. Isso nada tem a ver com aquela excrescência chamada fundo partidário. O fundo partidário é uma canalice. O fundo partidário faz com que os pagadores de impostos financiem partidos, inclusive aqueles que o doador detesta, aqueles que ele não apoiaria de forma nenhuma, ele dá dinheiro para aquele partido. É o fundo partidário. E esse dinheiro pode ser usado para que o partido alugue uma casa, para viagens até de gente que nem é do partido, desde que o partido autorize. Isso é tão ridículo que a sociedade tenha de financiar a casa alugada por um partido, comprada por um partido, um terreno, um investimento, por que não? Possa pagar viagens, advogados, com dinheiro público. Então o fundo partidário, a gente nem deve gastar muito tempo, porque todo mundo sabe que é uma coisa canalha, que teria de ser extirpada, acabar com isso. Não pode haver fundo partidário. A sociedade não tem de dar dinheiro para partido político. Outra coisa é o financiamento da campanha. Mesmo assim, o ideal seria que dinheiro público só fosse usado naquilo que cabe ao poder público nas eleições. Compra e manutenção de urnas eletrônicas, aluguel de instalações, pagamento de lanche para quem vai trabalhar no dia da eleição, aquilo que é incumbência do poder público, garantir as condições e o ambiente para a realização da eleição. O ideal é que os candidatos se virem para arrumar dinheiro, se virem para ter o apoiador financeiro. E aí entra uma outra proposta que não tem lá muita chance, mas pode ser, né? Pode ser que nos embates, naquilo de você leva isso, mas tem de levar isso junto, você pode levar isso, mas tem de devolver aquilo. Pode ser que aprovem uma regra muito interessante, que pode resolver vários problemas. Empresas podem doar.
Porém, empresas que doarem não podem ter contratos com o poder público. Simples. E assim, não é que doou para o candidato à presidência e não pode ter, se ele ganhar, não pode ter contrato com a União. Também não pode ter contrato com os estados, porque senão o cara fala, bom, você não vai poder ter contrato com a União durante o meu governo, mas você vai ter um contrato muito bom que você vai ter lá com o governador do nosso partido, nosso aliado, lá no estado tal. Não pode. Doou, não pode participar de licitações públicas. Mas por que o cara vai doar? Ora, qual é o princípio? As empresas podem entender, parte delas, pelo menos pode entender, que determinado candidato, se ele ganha, as ideias dele farão muito bem para o país. Melhorarão o ambiente econômico. Esse candidato traz ideias que podem tornar o ambiente econômico muito melhor. Produziremos mais, venderemos mais, empregaremos mais. Um sindicato pode achar que determinado candidato, se eleito, ele vai favorecer as reivindicações dos trabalhadores na legislação trabalhista, ele vai impedir mudanças que sejam danosas aos direitos dos trabalhadores. Enfim, você pode doar porque acredita que com aquele candidato, se ele for eleito, as coisas melhorarão. É uma ajuda com um cunho quase ideológico, mas pelo menos programático, ou seja, o programa deste candidato é bom. Fará bem para o país e fará bem para as empresas. Vamos doar. Agora, não é assim que funciona. Doa, inclusive, para candidatos que têm posições antagônicas. Colocam grana nas duas canoas. Quem ganhar, ganhou. Eu coloquei dinheiro lá. E aí vem o recibo, vem a conta. E então, e aquele assunto? E no Congresso, então, acontece direto. E aquela proposta? E aquela medida provisória? O governo não vai formular? Deputado, essa medida provisória não será aprovada por vocês? A pressão é contínua. É o dia a dia em Brasília. Tem gente que mora lá só para dar esse recado. Olha, é interesse do setor tal que vocês aprovem a medida tal, a lei tal. Que vocês do governo editem a medida tal. O sujeito está lá em Brasília só para isso, ele mora lá só para passar o recado. Queremos tal coisa. Porque pagamos. E é claro que isso fere a democracia, fere a representação popular, fere o Estado de Direito. Então pode voltar o financiamento privado. Nenhum problema.